Soane Moraes, professora do curso Técnicas de Comunicação Humanizada e Adjunta Domiciliar no Bolsa Família. E hoje nós estamos na nossa terceira aula. Vamos ver o que nós vamos trabalhar nessa aula? Então, os objetivos da aula, a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos falar sobre polidez e proteção da face, né? São conceitos importantes para a gente pensar numa comunicação efetiva, humanizada. Como fazer uma crítica, eu acho que isso é complicado, então é importante a gente pensar nas formas de trabalhar essa questão comunicativamente. Vamos falar um pouco sobre oratória e comunicação. Eu acho que esse curso também é um objetivo meu, trazer alguns conhecimentos, informações, reflexões para vocês sobre a comunicação, sobre falar com outras pessoas, falar em público, porque vocês vão utilizar isso na vida de vocês, na profissão de vocês, nas relações, sejam pessoais, profissionais, enfim. Então, que vocês reflitam sobre a linguagem e a comunicação que vocês estão empregando na vida, né, de cada um, e como isso pode ser aprimorado. Às vezes tem uma dificuldade de falar em público, tem uma dificuldade em uma entrevista de emprego, tem uma dificuldade em outras situações, que não só na visita domiciliar em si, na relação com o beneficiário, nessa troca, nesse diálogo, mas em outras situações. Então, acho interessante, né, essa troca que a gente está tendo aqui nas aulas. A gente vai falar um pouquinho de conhecer a si mesmo, como isso é importante para a comunicação, e técnicas de comunicação oral. Então, o grande foco dessa aula vai ser pensar sobre a oralidade, a comunicação oral de vocês. A gente vai ter uma aula depois para falar sobre escrita, tá? E a gente viu nas outras aulas um pouquinho sobre teoria da comunicação, emissor, receptor, canal, mensagem. Falamos sobre os referentes, o contexto. Então, a gente falou sobre várias questões importantes, a intenção do sujeito. É muito importante pensar qual é a intenção que o outro tem quando ele fala com a gente, quando ele se comunica com a gente, seja pela fala, seja pela escrita, seja por qualquer outra linguagem. Então, o papel de quem fala, o papel de quem ouve, e essa troca desses papéis. Então, essa clareza, tirar daqui e colocar e dar para o mundo de uma forma clara. Então, a gente tem conversado, né? Nós conversamos sobre isso nas aulas anteriores, e agora a gente vai trazer mais questões, mais provocações e reflexões para vocês. Então, quais são os objetivos da aula 3? Apresentar a teoria da polidez, que é uma teoria interessante, importante, né, desenvolvida no século XX, que a gente precisa falar e conversar. Compreender os conceitos de intencionalidade, papel social e sua aplicação no estudo da comunicação. Então, a gente falou um pouco sobre essa questão da intencionalidade, dos papéis sociais, né, da sua aplicação na aula passada. A gente vai aprimorar um pouquinho mais, reforçar um pouquinho mais isso com vocês agora. Analisar o papel, né, do emissor, receptor na comunicação. Então, a gente também precisa falar um pouco sobre isso, reforçando o que a gente falou na última aula. Os ruídos da comunicação, também vamos trabalhar um pouco mais isso nessa aula e falar também de como isso está na comunicação oral, na oratória, né? Então, como aprimorar essa oratória, e evitar esses ruídos. Então, como essa aula vai se ligar muito a outra aula, mas focando na questão da comunicação oral. Então, vamos ver um pouquinho sobre proteção da face e polidez? Então, a gente tem o seguinte: Brown e Levison, em 1978, desenvolveram a teoria da polidez. Então, o que seria a polidez, né? Seriam estratégias utilizadas para proteger o emissor, né? Então, para proteger a face, a gente vai ver daqui a pouco a face, do emissor. Tá? E o que seria isso? O que seria a face? É um conjunto de valores socialmente aceitos, adotados por um indivíduo a partir do exercício de certas práticas de conduta. Então, por exemplo, eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas condutas. Então, eu tenho esses valores e eu sou muito, como eu posso dizer,
Eles fazem parte de mim. E eu quero que eles sejam respeitados. Sejam lá, as pessoas têm valores diferentes, crenças diferentes, costumes diferentes. É claro que a gente tem que estar sempre observando que os nossos valores não podem desrespeitar ou ultrapassar o limite do outro. Mas nós temos valores e crenças e costumes diferentes, né? Há uma diversidade cultural enorme. Então, isso precisa ser respeitado, tá? Então, é a identidade que você cria e desenvolve em sociedade que você quer que ela seja respeitada. Então, essa proteção, você proteger a face sua ou a do outro, ela é muito importante nesse contato de respeito mútuo, né? De respeito que tem que ser dos dois lados. Então, na comunicação, há duas necessidades de sujeitos envolvidas: afirmar sua autonomia e ser socialmente aceito, né? Então, a gente quer ao mesmo tempo ser aceito pela sociedade, a gente quer ser aceito pelas pessoas, a gente faz as coisas na nossa vida para sermos aceitos pelos outros, mas ao mesmo tempo a gente quer se afirmar como nós. Eu não sou você, eu sou eu tenho a minha identidade, eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas vontades. Então, ao mesmo tempo que eu quero ser aceito pelo outro, eu também quero que o outro entenda que eu sou diferente, que eu tenho vontades diferentes. Então, essa é uma questão importante. E o território, respeitar o território do outro, é criar essa ideia de que o meu corpo, e não só fisicamente, mas os meus valores, as minhas crenças, o meu íntimo. Então, o território está relacionado ao íntimo, ao eu, tá? Então, todo ato de interação, então quando eu vou me comunicar com o outro, então todo ato de interação constitui uma ameaça em potencial, né? Então, o outro está me ameaçando, o outro pode estar me ameaçando, não no sentido de ameaçar, mas pode haver um conflito, porque eu penso diferente do outro, meus valores são diferentes, eu quero Y, ele quer X, então, às vezes eu falei de um jeito e ele não gostou. Então, interagir com o outro já pressupõe algo que pode levar a um conflito, né? Então, por isso que é importante a gente pensar nessa teoria da polidez para evitar esse conflito. Então, conhecer o outro é importantíssimo para a gente pensar em estratégias de comunicação oral eficazes e efetivas. Como eu lido com esse outro? Quais são os valores desse outro? Para que eu possa respeitar o corpo do outro, os valores do outro, eu preciso conhecer esse outro. Então, é importante você observar o outro, mesmo que você não conheça nesse sentido, nunca vi. Mas se você nunca viu, você precisa, nesse primeiro contato, observar, ver como é que o outro é mais aberto, o outro é mais fechado, então eu não vou abraçar o outro, não vou encostar no outro. Agora não, a pessoa já chegou receptiva, querendo abraçar, beijar, então tá, então, né, para mim não tem problema abraçar, beijar e oi, tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu preciso analisar esse território antes, né, e o outro antes de abraçar, beijar, ou me aproximar, ou falar alguma coisa. É importante a gente estar sempre cuidando disso. Nível de aproximação, né, se vai tocar, não vai tocar, se vai apertar a mão, se não vai. Nível de formalidade, você vai ser formal, muito formal ou informal. Então, numa entrevista de emprego, você vai ser mais formal, né? Você não vai agir como você agiu com o seu colega, no bar, rir alto, fazer coisas que você faz porque você está num ambiente descontraído. Você está num ambiente, numa entrevista de emprego. Então, nessa situação, é importante pensar nesse grau de formalidade, a como vai falar, né, de forma técnica ou menos técnica. Então, tudo isso vai depender de com quem você fala. Então, quando eu dou aula para várias pessoas de idades diferentes, de formações diferentes, com objetivos diferentes. Então, eu não posso fazer a mesma aula idêntica para todo mundo. Eu preciso adaptar essa linguagem ao outro, para poder exatamente respeitar o outro. Porque eu quero que o outro me entenda, eu quero me comunicar com o outro. Então, essa ideia de polidez não é só você ser simpático com o outro. Eu trouxe essa teoria para vocês para mostrar que é você
respeitar os valores do outro, o corpo do outro, as ideias do outro, tentar conhecer e observar o outro antes de, né, acabar falando alguma coisa ou agindo de alguma maneira que possa gerar o conflito. Então, é muito importante pensar sobre isso. Então, por exemplo, na visita domiciliar, você vai entrar na casa de uma outra pessoa, né? Então, é o território dela, é o íntimo dela, são os valores, as coisas e a vida dela. E que, no caso, já falamos de pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, tem que ter muito cuidado, muito, muito mesmo, nessa comunicação, nesse respeito, nessa relação, tá? Então, algumas estratégias de polidez. Usar palavras de cortesia, né? Ser polido, educado. Então, né? É bom dia, boa tarde, oi, eu sou fulana. Né? Então, de forma respeitosa, né? Observando se outra pessoa vai para apertar a mão ou não, cada um ali. Então, todo esse cenário precisa ser observado, mas é isso. Abra esse canal, seja simpático, seja educado, polido. Esse distanciamento precisa ser mantido. Isso, né? Porque manter o distanciamento é algo que vocês precisam pensar dependendo do contexto, tá? Porque depende dos papéis sociais envolvidos. Porque se eu chego na casa de uma amiga minha, minha amiga íntima, um abraço, beijo e tal, porque já é algo que a gente faz. Agora, é uma pessoa que eu não conheço, é num ambiente de trabalho, então a forma como eu vou me apresentar, que eu vou chegar, que eu vou estar ali, eu preciso ponderar, né? Pensar como isso vai ser feito dependendo do outro. Mas a gente está falando, no caso de vocês, o ambiente é trabalho, é uma visita, é para preenchimento de formulário, atualização de cadastro, ver informações. Então é alguma coisa mais técnica, mais formal, mas que não precisa ser na sua formalidade, né? Mas não é uma relação pessoal sua. Então é uma questão profissional e de muita importância social. Não agredir nem criticar sem antes preparar o outro para receber a crítica. Isso é uma... A gente fala muito sobre como criticar o outro, porque realmente é difícil criticar o outro, é difícil receber crítica. Então, a maneira como você vai fazer isso é importante. Então, como você vai falar, preparar o outro para receber essa crítica, né? Não agredir, não usar palavras duras e tudo mais, sem antes preparar o outro para receber. Exceto se você quer arrumar um conflito com o outro, você está na sua vida pessoal querendo arrumar um conflito com o outro, aí as palavras vão vir e aí as consequências também. Mas se a ideia não é essa, a ideia é conseguir o que você deseja. Então, você deseja, às vezes, que a pessoa com quem você se relaciona haja diferente. Você pode querer ficar brigando com ela e não adiantar nada, ou você pode pensar em formas de falar com ela para que ela faça aquilo que você quer. E no final você vai conseguir que ela mude, que ela age de uma forma diferente, tudo mais. Que ela considere aquilo. Então, uma coisa é eu falar assim, que saco, você sempre fica deixando a toalha molhada em cima da cama e tal. Isso gera conflito, gera briga, tá? Agora, outro modo de dizer é, olha, me incomoda essa toalha molhada na cama, seria importante para mim que você passasse a não deixá-la mais lá, que você pudesse botar, né, acabou de tomar banho, se secou, colocar no banheiro. O modo de dizer, você está dizendo a mesma coisa, que você não quer que a pessoa deixe a toalha molhada na cama, mas o modo de dizer isso é importante. E evita o conflito, muitas vezes, e faz com que o outro faça aquilo, que na verdade o que você quer? Você quer brigar ou você quer que a toalha saia da cama? Eu quero, no caso, que a toalha saia da cama. Então, vamos ser polidos, tá? E aí a questão de como fazer uma crítica. Para fazer uma crítica ou pergunta que possa gerar conflito, tem algumas questões aí que são interessantes a gente pontuar. Então, não desqualificar o que foi feito pelo outro ou a dúvida do outro. Às vezes o outro traz uma dúvida e a pessoa faz cara de que aquela pergunta é idiota. Não, gente, não pode, né?
Então, as perguntas todas são válidas. Se a pergunta é dúvida do outro, independente se é uma pergunta boba, simples, ou que você acha que é boba ou simples, que você já sabe, todo mundo sabe, não importa, é dúvida do outro. Então, a gente respeita o território do outro e a gente vai, se a gente sabe, vamos lá ajudar e tirar a dúvida. É a necessidade do outro. Você tem que lembrar que o outro existe sempre. Tá? Então, o receptor, no caso, o visitador, precisa se esforçar para compreender e ser compreendido. Então, se o beneficiário está lá falando com você, tem uma dúvida, pergunta algo importante sobre o preenchimento, e você não responde ou faz cara de que aquela pergunta é idiota, isso é desrespeitar o território do outro. Então, você precisa compreender, ser compreendido, tá? E isso é muito importante. Exemplo inadequado. Trouxe uns 2 exemplos para vocês entenderem comigo. Exemplo inadequado. Seu cadastro está ok, mas precisa de alguns ajustes. Esse mais, aí é uma questão de língua portuguesa, esse mais, ele geralmente vai fazer o quê? Ele vai desqualificar ou vai contra tudo que foi dito antes. O mais e porém, então digo assim, você é ótima, mas... O mais, você já sabe que vem o oposto, já vem a coisa ruim. Aí a pessoa só foca no ruim, ela já esqueceu o que você falou bem antes. Então, o mais, ele reforça... Às vezes a gente acha que o mais... A gente começa com o legalzinho. Você é ótima funcionária, mas... E aí vem alguma coisa depois. Que o falar que a pessoa é uma ótima funcionária vai ser o que vai ficar em destaque? Não vai ser o que vai ser... Não vai ser o que vai ficar em destaque. Tem um mais que vem depois. Esse mais que vem depois vai trazer outra coisa ruim, que vai ser o que vai ficar na cabeça do outro, tá? Então, como seria uma forma melhor de fazer isso? Seu cadastro está ok, pode ficar ainda mais se fizermos aqui alguns ajustes agora, por isso que eu estou aqui. Né? Então, algo que o outro fez, né? Então, essa informação que você deu pode ficar ainda mais detalhada se você me disser um pouquinho sobre isso, aquilo outro, para eu colocar aqui na ficha. Então, evitem esse mais, tá? Quando você estiver tentando fazer uma crítica a alguém. Outro exemplo adequado. Essa pergunta já foi respondida várias vezes, mas tudo bem, posso repetir. Então, você já está dizendo que a pessoa, cara, eu já te respondi isso várias vezes, você não entendeu ainda? Isso é desqualificar o outro. Então, o exemplo adequado é, realmente isso é uma dúvida comum de quem recebe o Bolsa Família. Vou explicar de novo e você pode me interromper, pode me perguntar. Se você não estiver entendendo que eu repito, falo de outro jeito, enfim. A gente está aqui para coletar essas informações e tirar as dúvidas que você tenha, caso tenha. Então, veja que a maneira é diferente. Você está dizendo a mesma coisa, mas de um modo diferente. Eu acho que se as pessoas cuidassem do modo como elas falam as coisas para os outros, o mundo seria melhor. Tá? Oratória e comunicação. Então, vamos falar um pouquinho sobre oratória, sobre comunicação oral. Então, a oratória. A habilidade de falar bem em público, expressando-se de forma clara e eficaz, a ponto de persuadir, inspirar ou informar o interlocutor. Então, quando a gente se comunica, seja com uma, com várias, né? A gente pensa em oratória, a gente pensa muito em muitas pessoas. Então, você está ali, de repente, com um grupo falando, ou no seu ambiente de trabalho, alguém pede para você falar com uma equipe, ou falar com várias pessoas, ou quando, na época da escola, tinha que fazer um trabalho, ou na faculdade, que tem que também fazer o trabalho, expor para todo mundo. Então, esse momento que você tem que falar em público é uma questão que às vezes é muito difícil para as pessoas, né? Ter que falar em público. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês hoje nessa aula. Então, é importante também, a oratória, para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, pois auxilia na autoconfiança e autoestima. Quando você fala bem, que você percebe, nossa, hoje fui na entrevista de emprego, consegui falar bem, expressar o que eu queria, falei com confiança. Então, esse se colocar e falar, e se perceber falando bem, isso gera autoconfiança, gera autoestima.
Então, isso também é algo bem importante. E aí, para que a gente possa trabalhar a oratória, é importante a gente se conhecer, tá? Quando eu falo muito quando eu dou esses cursos de oratória e tudo mais, muita gente vem para mim, mas eu tenho vários problemas, eu esqueço, eu fico nervoso, eu fico suado, eu fico me balançando, eu falo rápido, eu falo devagar, eu fico estático, eu falo, mas a minha linguagem facial fica dura, fica uma estátua. Então, muitas vezes, as pessoas quando vão falar em público, elas têm, vão falar com o outro que nunca falou, vão falar em público, elas têm questões ali, que vão surgir. Que eu vou chamar com vocês de sintomas, tá? Daqui a pouco vocês vão ver um slide que eu vou mostrar alguns sintomas. Para que a gente possa pensar em oratória, é importante duas coisas iniciais. Primeiro, você saber quais são as suas qualidades ao se comunicar com o outro ou se comunicar com um grupo, tá? Quais são as suas habilidades para falar? Porque quando você reconhece quais são os seus pontos positivos, você pode dar destaque para eles, potencializá-los na hora que você for falar em público, tá? Então, um exemplo, para alguns é muito fácil lembrar de tudo, porque precisa falar, decora, lembra, né? Tem facilidade com isso. Para outros não, outras pessoas já esquecem com mais facilidade e tudo mais. Mas se você é aquela pessoa que lembra, que decora fácil, lembra das coisas, lembra de tudo e tal, você tem que usar isso a seu favor na hora que você estiver falando em público, tá? Porque isso é uma habilidade muito boa. Outras pessoas gesticulam muito bem, e se mantém com uma linguagem facial calma, de que tá falando, tá tudo bem, tal. Às vezes a pessoa tá super nervosa, né? Mas ela tá ótima, falante, gesticulando, calma. Então ela tem que usar isso a favor dela. Então é potencializar, usar as suas habilidades. E cuidar, o segundo ponto, seria cuidar dos seus defeitos, do que acaba pegando ali na hora de falar em público. Então se você fica muito nervoso, começa a rir, esquece das coisas, fala muito rápido, muito devagar, existem técnicas para você trabalhar essas questões e que você possa evitar que aconteça ou minimizar, que as pessoas não vejam, percebam. Então, existem técnicas para você maquiar esses defeitos, essas partes que não são tão legais assim quando você está falando com o outro, enfim. Então, os principais sintomas, Então, muitas vezes as pessoas ficam muito nervosas quando vão falar no público. Os sintomas são físicos, então a pessoa fica suando, fica vermelha. Eu já vi aluno vermelho, treme, ou fica pra lá e pra cá andando, Eu já vi em aula, palestra, enfim, alunos ou palestrantes que ficam pra lá e pra cá, andando. Postura inadequada, a pessoa fica se encostando, a pessoa fica torta, Então é importante ter postura, falar, porque isso gera, lembra da imagem que a gente falou? Da aula passada, as imagens que a gente cria com o outro. Então você vai numa entrevista de emprego, você senta todo largado, você vai falar com alguém, você às vezes chega com tá num ambiente de trabalho, chega com uma roupa que não condiz com o ambiente de trabalho. Você, na situação de comunicação da oratória, você tá lá todo troncho, falando, não para de se mexer, não para de pegar aqui, não para de andar, não para de mostrando nervosismo. Então isso são os sintomas físicos que vão aparecer, Então, postura inadequada, riso frouxo. Eu tive alguns alunos que começavam a falar e riam, porque eu não conseguia, estava nervosa, eu começava a rir. Então, tem gente que gagueja, enfim, tem de tudo um pouco esses sintomas físicos. A gente tem sintomas psicológicos, a pessoa esquece, fica desesperada, ansiosa, e aí isso acaba afetando. Então, muitas vezes a pessoa, por falar, por ter problemas em falar em público, ela tem, está com uma autoestima ali, tem questões ali para serem vistas, e ela se sente menos, ela acha que não pode, ela acha que não consegue. Então, isso atrapalha o desenvolvimento ali da comunicação. E os linguísticos.
Falar demais, falar baixo. Aquelas pessoas que falam, porque você poderia falar em uma frase, fala em 20. Falar baixo, falar rápido, não articular bem as palavras, né? É importante articular bem as palavras. Eu sempre falo com os meus alunos que tem uma palavra para mim que é horrível, que é plural. Falar plural para mim é um problema, porque vai sair um plural, eu vou comer esse L. Então eu sei disso. Então, quando eu vou falar essa palavra, eu falo ela mais devagar, eu articulo melhor ela. Então, é o plural, para que ela saia perfeita. Então, mas porque eu sei, por isso o que eu falei no slide passado, anterior a esse, você precisa saber onde pega para você. Para mim, pega no plural. Então, você vai ver que eu vou parar para falar, porque eu sei disso. Se você não sabe, se você não se conhece, se você não sabe quais são as suas habilidades, quais são os seus defeitos nessa questão da comunicação, como melhorar? Como pegar técnicas para você fazer com que isso não seja um problema? Tá? Então, isso que é importante. Tem gente que fala olhando para baixo, olhando para o teto, olhando para as paredes. Você tem que falar olhando para as pessoas com quem você está falando. Olhe para o outro. A gente vai ter uma aula depois sobre escuta ativa, para que o outro veja que você está ouvindo ele. Precisa falar olhando para ele. Não é óbvio que você vai ficar igual a pedra olhando ali para ele. Porque você pode, na hora estar falando, estar olhando, mas olha, tem que olhar. Tá? E olhar para quando você está apresentando, supondo que você vai estar apresentando uma coisa, vai estar numa entrevista, você tem que olhar para os entrevistadores. Né? Não olhar para o chão. Porque olhar para o outro cria, né, a imagem de segurança, de que você está seguro do que você está falando. Você está seguro naquilo. Então é importante olhar para o outro. E como cuidar desses sintomas, né, os físicos. Aí é treinar postura, né, procurar, mas tem na internet também, dicas de postura, de como você, né, se colocar, como gesticular, né, como movimentar as mãos. Tem gente que apresenta, fica todo duro, nem se mexe as mãos. É importante gesticular para dar leveza, né, à apresentação. Então, obviamente, entender que alguns sintomas podem ter natureza psicológica. Então, por exemplo, às vezes você está gaguejando, mas o gaguejar é uma questão que a pessoa tem uma questão, às vezes, psicológica que está gerando o gaguejar, ou tem alguma outra questão que precisa ser vista, que até de saúde, mais precisa ser vista por que está gaguejando. Enfim, tem questões que podem vir, né, sintomas físicos que vêm de alguma questão psicológica. Tá? Então, é importante também pensar isso. Você melhora o psicológico e aí melhora o físico. Psicológico, cuidar da autoestima, escrever tudo. Então, por exemplo, as pessoas que esquecem. Escreve tudo que você precisa falar, faz anotações, lista o que você tem que dizer para não esquecer, leva no dia. Tô dando o exemplo da entrevista de emprego. Bota ali o papelzinho em cima da mesa, fala, se tiver escrito alguma coisa, dá uma olhada, volta, fala, continua falando. Então, ter um apoio para que você, já que o nervosismo leva ao esquecimento, para que você tenha um apoio ali para não esquecer, tá? Então, preparar bem o que você vai dizer, como vai dizer, tá muito importante. E os linguísticos, treinar também postura, tempo de fala, você vai ter um pouco tempo, então precisa ser um pouco mais rápido, então tem que cuidar disso. O volume da voz, então, às vezes a pessoa fala muito, às vezes a pessoa fica muito linearzinha, né, e no baixo. Hoje eu vim falar com vocês sobre tal coisa, vocês vão dormir. Se é que não estão dormindo, é do outro lado, acorda. Então, esse volume, então, em determinadas palavras, aumentar o tom, diminuir o tom, para você ter a atenção do outro, né? Então, esse volume, tom da voz, a articulação das palavras, para você não se embolar, a pessoa não conseguir entender o que você está dizendo. Então, tem que se preparar, treinar, organizar as ideias. Então, é muito importante você saber para que eu estou indo ali, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber. Tenho que ler o manual tal para poder saber o que eu tenho que fazer, o que eu não posso esquecer, o que eu tenho que coletar de informação, como eu tenho que fazer isso. É importante saber, se preparar.
Algumas técnicas de comunicação oral. Então, a gente tem aí, para uma boa comunicação oral, é preciso levar alguns aspectos em consideração, tá? E lembrem, esses aspectos são importantes para a gente evitar lá atrás os ruídos, para que a gente possa considerar a intenção do outro, para que a gente possa, né, entender os papéis que estão envolvidos naquela comunicação e fazer com que ela seja de forma efetiva, evitar os ruídos que eles não apareçam. Então, para isso, a gente precisa de técnicas de comunicação oral, tá? Então, clareza é muito importante, ser claro, direto. Vocês, então, que vão estar trabalhando nas visitas, vocês precisam pensar, né, nessa linguagem de forma clara, simples, com palavras que sejam entendidas pelo outro, que façam parte do universo do outro. Então, é muito importante a clareza, tá? Escuta e observação do outro, é muito importante ouvir o outro, tá? Não, essa coisa da pressa, a gente vive um momento muito pressa, todo mundo tá com pressa de tudo, não quer ouvir, tá atrapalhando o outro tá falando por cima, e aí às vezes você pode estar aqui no curso, e aí tá ouvindo o curso, mas tá fazendo outra coisa, tá olhando o celular, tá ouvindo não sei quem, tá pensando no que vai fazer para o almoço, tá pensando no trabalho, tá pensando na conta que tem que pagar. Eu sei que as nossas vidas são muito atrasadas e tem vidas muito difíceis. Então, eu sei disso. Só que a gente não pode perder na comunicação, na relação com o outro, a escuta. A gente tem que ouvir o outro. Como é que a gente vai se informar? Como a gente vai ter boas relações? Como é que você vai ter uma boa relação com alguém se você não ouve? Você não ouve o outro. Então a relação é só você. O outro tá ali de passagem, tá ali desavisado. Não, você tá se relacionando com o outro. Esse outro existe. Se ele existe, você precisa ouvi-lo. Saber que ele é diferente de você, ele não é você, ele tem suas vontades, seus desejos, ele não é você. Né? O mundo e os outros não são uma extensão da gente. Eles existem no corpo deles, com a história deles. Então, é muito difícil a gente viver numa sociedade que as pessoas não querem se ouvir, que só a sua voz importa. Que mundo é esse? Então, ouvir o outro, observar o outro, escutar o outro. Cuidar da linguagem facial e corporal é muito importante, porque a linguagem facial e corporal, na comunicação oral, elas são muito utilizadas. Então, você gesticula, você ri, você fala, né, de uma forma mais objetiva, mais séria, e aí o olho que faz assim, o olho que faz assado. Então, a gente se comunica muito. A gente vai ter uma aula só sobre linguagem facial e corporal. Muitas imagens para vocês observarem sobre pessoa com dúvida, imagem positiva, pessoa com dúvida de tédio, assim, não entendia. Ai, mãe, não entendia. Nem tá fazendo questão de entender, né? Então, essas linguagens que a gente precisa cuidar. O uso da voz é importante. Então, às vezes, se você fala muito rápido ou muito devagar, é importante você treinar. Tem treinos que você pode buscar na internet. Você falar, se gravar falando. Então é interessante você se gravar. Você vai ter que apresentar alguma coisa, vai ter que ir numa entrevista, vai ter que falar em algum lugar, vai ter que fazer alguma coisa, enfim. Se o que for. Você precisa testar se tá bom ou não, se grava. A gente tem celular hoje para isso, para dar uma gravada, observar. Acho que eu tô falando rápido. Eu acho que isso aqui. Acho que eu posso melhorar. Acho que esse olhar para si é muito importante. Usar exemplos, então às vezes a pessoa não está entendendo, mas se você usa um exemplo, a comunicação melhora e ela consegue entender. Se planejar é importante, tá? Que eu falei um pouquinho antes hoje. Se planejar, tá? Porque essa coisa de que no improviso as coisas funcionam, não confio nisso. Vocês precisam ter preparo. O que eu preciso fazer, como eu tenho que fazer, o que eu tenho que perguntar, como eu tenho que perguntar, como eu tenho que escrever aqui, como eu tenho que me comunicar,
é isso, é se planejar, saber, às vezes presumir o que pode acontecer e saber como você vai agir nessas situações né, que podem acontecer. Então é sempre estar preparado, tá? Se preparando e preparado. Tá? A clareza, é importante ser claro, direto ao transmitir suas mensagens, evitar usar palavras complicadas, tá? É muito importante. Então lembra do receptor. Com ele eu posso usar a palavra X ou não, é melhor usar essa aqui porque vai dar para entender melhor. Ou não, aqui nesse momento é melhor usar essa palavra mais técnica. Então, aqui observar isso. Escuta a observação, né? Então, ouve o outro, preste atenção, não tenta adivinhar o que o outro está dizendo. Quantas vezes acontece isso? Você começou a falar, o outro, não, realmente, eu sei. A Vera, não é isso. A pessoa está tentando adivinhar o que você vai dizer, você nem deixou você terminar de dizer, né? Então, olha, preste atenção, ouve. Então, como eu disse, gesto, linguagem facial, uma linguagem, né, de harmonia, né, pensando novamente nesse contexto de vocês. Então, uma linguagem, pensar na linguagem, no gesto, na postura, que vai transmitir bem a mensagem. Então, a voz eu também já falei, né, não falar muito alto, às vezes falar muito alto pode ser sinônimo de grosseria com o outro. Falar muito baixo pode prejudicar o entendimento do outro, então tem que tentar encontrar aí um meio termo. Em local de muito ruído, por exemplo, falar um pouco mais alto, né, para que o outro possa te ouvir, para que a comunicação aconteça. Então a entonação, do volume, velocidade, você precisa observar e no contexto, tá? Não estou dizendo que nunca vai poder falar alto. Às vezes você vai precisar falar alto porque tem um ruído, né, ou a pessoa está longe, e aí você acaba tendo que falar alto. Mas a pessoa está do seu lado, você não vai falar alto, exceto se a pessoa não estiver te ouvindo por qualquer outro motivo do outro, e aí você vai falar um pouco mais alto para ajudar. Né? E a mesma coisa falar baixo. Falar baixo, se você estiver contando a fofoca para alguém, é uma coisa. Agora, se não é o caso, né, tem que cuidar disso. Usar exemplos práticos, né? Isso gera empatia, confiança. Então, eu já falei, daqui a pouco eu conto mais um caso aí da minha vida, e filho, e mãe, etc, e tal, né? Daqui a pouco eu conto um caso aí. Porque é isso, esses exemplos geram confiança, né? O outro gosta de saber, às vezes, né? De ouvir a história do outro, né? E facilita o entendimento. E o planejamento, como eu disse, o improviso não, né? Então é importante se preparar, conhecer, planejar, qual linguagem vai usar, que informações e orientações precisa dar, tudo isso é importante. Então eu quero encerrar essa aula 3 com uma frase da Vera Lúcia do Amaral, psicóloga e pesquisadora brasileira, que diz o seguinte: a polidez é uma forma de demonstrar empatia e consideração pelo próximo, proporcionando um ambiente propício para o diálogo e a colaboração. Essa palavra é ótima, colaborar. Né? Então, a polidez é respeitar o outro, o território do outro, o íntimo do outro e o outro conosco. E nessa construção a gente vai criar e poder criar uma sociedade colaborativa, né? Uma sociedade empática. Empatia significa olhar para o outro, né? Respeitar o outro, se colocar no lugar do outro. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente fica por aqui. A gente se vê depois na aula 4. Tchauzinho!